Ladies and gentlemen, como estamos? Family! Fiquei sabendo. Opa, eu compensei que eu não reivindiquei. Fiquei sabendo que tinha isso aqui, ó. Ontem entrei no jogo aleatoriamente, pegar as minhas conquistinhas, né, as coisas que ficam do jogo, fora também, jogar uma rixinha ou coisa do tipo. E me deparei com essa notas de atualização de balanceamento do herói 10.12. Oh, tô maluco, né? 10 de 1 de 2024. Já tô inventando data aqui. E lembrando que a gente tinha feito, né, 2 semanas antes praticamente, quase aí, né, nessa idade, as notas de atualização 1847. Então, vamos de primeira mão aqui mostrar pra vocês o que aconteceu. Pelo que eu já vi, não mostra lá naquela tabelinha de heróis, então a gente vai ter que ler no seco aqui mesmo essas coisas maravilhosas que aconteceram durante o jogo. Então vamos lá? Pode ser? Então vem comigo. Sente só. Nota dos desenvolvedores é o seguinte: ajustamos alguns heróis nas rotas do meio, ouro e selva com base no desempenho deles nos campeonatos de Mundial e na T31. A T31 acho que é a temporada, né, no caso. Então, alguns dos ajustes precisam de mais testes e iremos implementá-los gradualmente em versões futuras. Ou seja, próximas patch notes esperem também, né, mais atualizações sobre essas rotas, no caso, meio, selva e ouro. Vamos falar sobre a Alice. A Alice, de uma forma geral, ela veio com um buff bem mais interessante do que, né, a gente se propunha a esperar dela, sendo sincero. Mas eu acho que ainda assim é algo que foi muito válido, só que o grande problema é que ela acabou estourando os limites de rotação dela e estava sendo um inferno em todas elas. Então vamos ver o que vai acontecer aqui. Após a última atualização, Alice se tornou esmagadoramente poderosa para outras rotas como Selva, né, nos elos médios e altos. Apesar de queremos vê-la brilhar em suas outras rotas, seu desempenho na Selva deveria ser um pouco mais balanceado. Então aqui a gente já sabe que ao menos Alice Selva não é algo que tem que ser tão radical. Por que isso aconteceu? Vamos ver as habilidades para, né, saber o que eles nerfaram. Bônus de dano baseado em HP, de 3.5 para 6, foi para 2,55. Né? Já é algo muito bom. Isso não é só para questão de selva, isso é questão mais para jogo em geral, porque bater 6% da vida máxima de um alvo com uma habilidade que você pode ficar resetando por tique na ultimate é algo muito poderoso. Então vamos ver. Né? E da primeira habilidade também, né? Lembrando que eu acho que é a primeira habilidade também. Um novo efeito é que o dano bônus baseado em HP pode causar até 250, 500 de dano em monstros, né, de forma geral e selva. O que é muito bom. Agora existe uma limitação, porque geralmente quando falamos sobre porcentagem de HP, alguns monstros acabam evoluindo em mediante a começo, meio e fim de jogo. Só que o grande problema é que o dano que você causa baseado em proporção de HP aumenta cada vez mais. Por quê? Porque o crescimento deles de vida durante os minutos principais de jogo até os finais vai crescendo exponencialmente, até esse jogo aí ficar maluco da cabeça. Então chega um momento que esses monstros acabam tomando ali muito dano e a Alice consegue fazer a rapidez ali questão de selva. Ou seja, ela seria o principal personagem que consegue ter um começo de jogo muito bom e no final ainda ser chata a ponto de conseguir limpar e sair voando pra lá e pra cá, como, né, Alice faz. Enfim, Ultimates agora, acertar monstros não reduz mais o tempo de recarga da primeira e da segunda habilidade. Amém? Isso é muito chato porque, querendo ou não, né, você tem uma recompensa por usar Ultimate entre monstros da selva e entre minions, só que tava chato, porque querendo ou não, ela se beneficiava de quantidade, mesmo com muita wave adversária, para ter o que ela tem e só para destruir o adversário. Ou seja, era impossível fazer trocas com ela se tivesse uma wave próxima, era impossível fazer troca com ela se tivesse uma selva próxima e ela conseguisse ficar ali estacando ultimate, né, e podendo ali, né, tipo, receber uma recompensa muito fácil por algo que nem ela fez esforço. Então, por isso, essa medida acaba sendo tomada, e ainda bem que foi tomada, porque já estava extrapolando já estava no limite, já, praticamente, a minha paciência nesse boneco. Mas ok, agora com esses ajustes, ela fica um pouco mais justa. Talvez ela não tenha essa taxa de escolha na selva tão poderosa, mas não significa que morreu. Ela ainda vai continuar fazendo essa coisa, beleza? Próximo, vamos falar de Brody. Brody que teve, né, lembrando que eles estão fazendo sobre os rendimentos do Mundial e etc, então vamos ver o que eles querem trazer para o herói. Queremos que a Ultimate seja usada com mais cautela para executar heróis em vez de limpar rotas. Perfeito, eles estão fazendo aqui a mesma coisa que eles fizeram há uns patches atrás com o Cloud. Cloud sofreu muito, tá? No passado, entre aspas,
com essa ideia de limpeza de rotas, mas aí ficou decidido que realmente ele era um personagem para isso. Então, eles estão cada vez mais tirando esse potencial de rota dos personagens de conseguir fazer um clear wave muito cedo, para que eles não sejam aqueles tipos de pessoas tratadas como, né, Gold Lane agora virou XP. Você limpa a sua rota e vai ajudar seu time, entendeu? Não, agora ali realmente é um trabalho que tem que ser feito com mais cautela, tem que ter controle de wave, tem que ser inteligente para jogar na rota do Gold. Entendeu? Então vamos lá. A Ultimate agora tem um tempo de recarga um pouco mais alto, então de 24 segundos ia para 18, agora de 32 vai para 24, ou seja, manteve o level inicial dela de 24 segundos. Isso faz com que não seja tão punitivo, porque lembrando, o Brody também é um usuário com itens de tempo de recarga, então ele consegue ali controlar um pouco mais. Talvez ali dos 24 segundos nesse tempo final ele volte a ter 18, mas ainda assim 18 já é um tempo bem alto comparado ao que ele já tinha antes, mas aí é só um período de adaptação, não vai matar o boneco. Né? O dano do seu primeiro ataque, isso ainda falando da Ultimate, vem de 340 a 580 mais 180% do seu ataque físico adicional para 300, 540, eles tiraram ali 40 pontos de cada nível, mais 165% de ataque físico adicional. Isso faz com que eles recebam um nerf bem interessante, porque principalmente a Ultimate é o que faz ele ser o tão poderoso em rotas, ainda mais em rotas iniciais. Então era praticamente level 4, tu fazia um combo no adversário, né, e ele, né, ou voltava à base ou morria. Então era sempre um dos dois. Agora tá um pouco mais controlado e dá para conseguir fazer trocas contra esse adversário. Isso é bom, porque querendo ou não, faz com que, né, você não seja tão dependente de... Quer dizer, você possa trabalhar um pouco mais sobre ser safe na lane, com algum HC, né, um Hyper Carry, né, batendo de frente com o Brody, que é um de começo de jogo, mas ainda assim é algo que, se eles quisessem mesmo tirar esse dano de minions, de wave, era só eles reduzirem um pouco, né, ou colocar um limite de dano, mas eu acho que redução é melhor, né, em porcentagem, só para que ele não batesse tão forte na wave. De resto era tranquilo, ele podia seguir a vida normal. Isso faz ele sair do jogo? Não, família, tá muito tranquilo. Podem continuar jogando, vocês vão sentir uma diferença de dano no começo, mas vocês sabem que Brody, depois que fecha os itens, ele vai estraçalhar de qualquer jeito. O foco dele é matar alvos squishy, não é matar tanque, então ele vai continuar fazendo o trabalho dele muito fácil. Show? Cloud. A mobilidade extremamente elevada de Cloud o tornou muito ativo nos elos mais altos e decidimos reduzir ligeiramente a sua mobilidade. Beleza. Segunda habilidade tem um tempo de recarga de 11 para 8.5 segundos e agora foi de 13 para 10.5 segundos. A mobilidade do Cloud é algo extremamente chata, porque lembrando, ele consegue se teleportar 2 vezes após colocar o holograma de batalha, o Dexter ali, para trocar com ele. Isso é muito chato, porque querendo ou não, ele pode simplesmente, né, jogar o Dexter, ir, bater em todo mundo, depois voltar e ficar safe. Fora a própria mobilidade das outras habilidades dele, que ele consegue, né, correr pra cacete. O que já é chato de se enfrentar, porque querendo ou não, quando você trabalha como suporte ofensivo, tanque, ou então até mesmo um soldado, você fica meio que à mercê de, exemplo, eu sou um Terizla. O cara tem 3 dashes e um flash, se quiser, dependendo de como ele joga. Até mesmo um batismo, um cleanse, né? Como é que eu jogo contra um cara desse? Como é que eu chego perto de um cara que consegue me kaitar dessa forma? E tem 4 dashes se eu chegar perto o suficiente. Entende? É meio que anti-jogo, é chato, né? Colocando um tempo de recarga mais alto, significa que a habilidade acaba ficando um pouco mais punitiva. Sendo ela punitiva, você acaba conseguindo ali realmente trabalhar um pouco melhor sobre esses tempos do seu adversário. Lembrando que lembrar esses tempos de recarga são muito importantes para você lidar contra os adversários dentro do jogo. Ainda mais, né, eu penso muito mais em micro, né? Se você sabe o tempo de adversário dos jogadores, é micro do que macro, mas cada um, cada um. Vamos falar aqui, mudou alguma coisa? Nem tanto, porque o alvo ainda assim continua tipo assim. Ele ainda continua sendo mais punitivo no começo do jogo. Pra meio final, né, é um tempo alto, 2 segundos? Mais ou menos. Mas ainda assim, acho que tipo, pode fazer com que os jogadores que tenham mais contato com ele pensem 2 vezes antes de realmente fazer essa jogadinha do Paquetá. Vamos lá. Melissa. Queremos que a Melissa dependa menos da redução dos tempos de recarga por causar dano aos inimigos, com dano mais equilibrado no meio e final de jogo? Como assim? Queremos que a Melissa dependa menos de redução dos tempos de recarga? Tá, acho que eles estão falando sobre o fato dela auto-ataque, reduzir a primeira habilidade e relação. Acho que é relacionado, acho que é isso. Com um dano mais equilibrado no meio e no final do jogo. Primeira habilidade agora dela tem um tempo de recarga de 10.5 para 7, quer dizer, tinha, né? 10.5 para 7, agora foi para 7.5 para 5.
eles estão revertendo o que eles fizeram com a Melissa antigamente. Né? Que a Melissa já tinha um tempo de recarga baixo na primeira habilidade, só que ela acabava sendo muito mais. Como é que eu posso dizer? Por mais que ela seja um herói de late game, ela é um herói muito safe, por conta do alcance dela e do poke que ela trazia para os adversários. Por conta do Muddles. Ela jogava o Muddles no chão e ela reposicionava ele com o dash da primeira e ficava nessa de causar dano nos seus adversários, né? O que era muito forte. O tempo de recarga é reduzido após atacar Muddles para causar dano. 1.5 segundos para 0.5. Ok. Eles fizeram uma redução muito boa. Agora eu entendi aqui. É uma redução muito boa eles colocarem de 10 segundos para 7.5 no começo e de 7 para 5, porque querendo ou não, eles não vão reduzir 1.5 mais. Vai ser 0.5, vai ser meio segundo praticamente. Então cada hit que você der vai diminuir meio segundo da habilidade em questão, fora o tempo que já está correndo normal, né? O nosso tempo normal de vida. Então o que acontece? Ela não vai ter habilidade tão rápida no late game, mas também ela não vai ser tão abusiva no começo do jogo. Porque no começo do jogo ela não tem tanta velocidade de ataque, e para um late game ela vai ter muita velocidade de ataque, então ela vai conseguir dar os dashes dela à vontade, conseguindo ali ter a primeira habilidade praticamente toda hora, ainda mais que é 5 segundos, né? Se ela conseguir dar 3 auto-ataque, ela já diminuiu 1,5 segundos da habilidade, entende? Se em 1 segundo ela diminuiu 1.5 segundos, ela já tem 2,5 segundos, ou seja, ela pode bater por mais 3 hits, e ela consegue ter a habilidade de novo. Então, tipo, ó, é muito bom. Isso é bem mais divertido, porque senão ficava algo muito mais maluco da cabeça, porque senão ela ficava dando dash que nem um maluco. Mas vamos lá. A segunda habilidade, no caso, agora tem uma taxa de transferência de dano de 70% em todos os níveis para 60-80. Isso é um grande buff, porque 10% de dano é bastante coisa, e desses 60% inicial não é tão ruim, por mais que seja uma habilidade que ela foque de segundo, né? Ela é o segundo ponto que ela dá, porque o primeiro ela vai no dash. É uma habilidade que ela agora tem a tendência de não ser o que eu falei no começo dessa explicação da Melissa. Ela não vai ser tão punitiva a ponto de ficar jogando o Muddles lá toda hora pra te encher o saco, mas ela vai conseguir pelo menos jogar contra o adversário e para um meio final de jogo ela tem uma recompensa muito boa sobre os levels que ela ganhou, né, sobre o XP que ela farmou o tempo inteiro. Então ela vai conseguir causar 80% do dano. Gente, 80% do dano é bastante coisa. Ainda mais pra 70 era eu acho mais ou menos 70 para todos os jogadores, mas 80% é muita coisa. Beleza? O que isso faz? Pra mim, ela volta pro meta. Fácil. Ainda mais com essa situação de quando alguém escolhe Hyper Carry, entre a opção, né, tipo, não tem Cloud, facilmente pode voltar a Melissa. Pra mim, essa é a melhor explicação que eu tenho. Vamos falar do Moscov? Moscov não está causando dano suficiente com os ataques mais lentos. Explique-me. Então estamos revertendo o enfraquecimento da sua velocidade de ataque. Nossa, isso aqui é antigo, tá? Isso é muito antigo. Gente, pra quem não lembra isso aqui, eu lembro dessa atualização lá na MPL Season 2, se eu não me engano, se eu não tô maluco da cabeça. Eles tinham feito com que o Moscov perdesse essa quantidade de velocidade de ataque. Porque, pra quem não sabe, a primeira habilidade do Moscov, quando ele salta, depois do teleporte dele, ele ganha um esteroide. Esse esteroide funciona por um tempo de, acho que 2 segundos? 1 segundo? Não lembro agora, ou 3 segundos, não lembro agora. Vou ficar na dúvida. Mas ainda assim, aumento de velocidade de ataque muito bom. Por quê? Porque você vai trabalhar. Antes era 1,15 para 1,3 e agora está para 1,5. Ou seja, lembrem que para assuntos após vírgula, ter menos casas após a vírgula é melhor. Então, tipo assim, 1,5 é melhor do que 1,15. Entenderam? Menos uma casa, ou seja, menos 1 e 5 ali tem tipo 1,15, 1,15. 1,5 é muito melhor. Quanto menos tiver após a vírgula, muito melhor é a eficiência, né, dessa qualidade. Matemáticos em questão aí, fiquem à vontade, tá? Eu posso estar falando besteira, eu acredito que não esteja. Mas essa é a melhor opção que a gente tem. E sendo, nesse caso, 1,3 para 1,5 era o que o Moscov tinha lá na época da Season 2. E era bom já. E eles reverteram, e sendo que o personagem nem aparecia direito. Mas na época da Season 2 eu acho que eu lembro que apareceu um pouquinho só. Mas eu acho que era mais lá fora do que realmente na nossa MPL em si. Isso é bom? Isso é bom, porque o Moscov atual já é muito interessante. Ele é extremamente dependente de ataques básicos, mas ainda assim é muito forte, independente. Ok? Porque se ele conseguir, né, alcançar a lança dele da segunda habilidade pra marcar um adversário, pra literalmente só pra troca, e conseguir stun, o salto é mais do que suficiente para ele conseguir, né, derreter o adversário, fazer uma troca justa, uma trade suficiente para que ele possa ganhar a lane.
Juro pra vocês, é muito chato. Fora que isso não só influencia em questão de dano de trocas adversárias, isso também influencia sobre como você puxa a rota. Lembrando que as rotas, ultimamente, cada vez menos estamos vendo aqueles heróis de começo de jogo, entre aspas, perdendo essa capacidade. Inclusive alguns de late game. E o Moskov, ele vem se apresentando agora para ter um crescimento mais eficiente, ou seja, 1.5 aí. Isso faz ele voltar para a ideia de meta? Talvez não por conta das atualizações que já vieram antes e tendo heróis como Melissa, que é um mais novo, né, entre aspas, né, fora o próprio remake dele, né, o rework visual que ele teve, o revamp. Mas ainda assim, acho que Melissa ainda é uma melhor escolha. Mas caso não aconteça, Moscov ainda assim está no coração de muita gente, então vamos esperar o melhor sempre. Vamos falar sobre farsa. Farsa. É farsa, né? Me ensinaram que é com F isso aí, tá? Tipo farmácia antigamente, que era com PH, então farsa é a mesma coisa. Reduzimos o tempo de recarga de sua ultimate para melhorar a mobilidade no meio e no final de jogo. Eles estão fazendo aqui o que eles faziam para Ivy, uma reversão. Tempo de recarga agora 42,34 para 36,30. É um tempo de recarga que eu diria que acompanha os magos atuais que ela enfrenta. Que ela enfrentou, pelo menos no meta de sempre, né? Aquela ideia de Ivy, Valentina e etc. Praticamente isso. Habilidade especial, o seu tempo de recarga de 30 segundos entre os níveis foi para 30 a 23 em escala com nível, tá? No caso, a habilidade especial da farsa é o marido dela, né? Posso falar que é um corvo? Posso falar que é um urubu? É urubu. Vamos falar que é urubu. O Zé Curubu. O Zé Curubu agora ele tem 23 segundos de tempo de recarga no final de jogo, ou seja, ela ainda mantém essa ideia de que ela tomou esse nerf recente, né, de 30 segundos, né, que puxou um pouco mais pra ela. Porém, agora ela também tem essa ideia de recompensa, como eu falo pra vocês, aos level 15, que ela tem agora 23 segundos, ou seja, mais a ideia de mobilidade pra ela rodar o mapa e ter mais eficiência. Por mais que 7 segundos não façam tanta diferença, mas eu tenho que saber se essa habilidade da Ivy escala com tempo de recarga, rapaziada. Eu não sei se escala. Se escalar, a gente sabe que diminui muito mais o tempo. Senão, eu vou ter que pedir ajuda aos universitários. Então, você universitário aí que está no meu chat, que está no meu... vendo esse vídeo agora, se você for main farsa aí ou souber alguma dessas características, você pode me dizer e também já ajudar a galera que tem essa curiosidade. Valeu, tamo junto. Muda alguma coisa? Pra mim, ajuda bastante. Ela volta pra ideia do meta também, porque só era escolhido no máximo Ivy Valentina, Ivy Valentina, Ivy Valentina. Máximo agora que tem a ideia da Lunlox também, que tá um inferno, mas é combatível. E lembrando que Farsa e Ivy têm alcances pra lidar sobre, às vezes, né? Dependendo do posicionamento. Então, pra mim, volta. Ivy. Aumentamos ligeiramente o dano dela sem a ultimate. O dano dela sem a ultimate, a segunda habilidade? O dano continua agora de 90 a 165 para 105 a 180. Isso é bom porque, querendo ou não, a gente sabe como a Ivy sofreu bastante com os nerfs recentes dela. E agora ela tem aí uma força maior sobre a questão disso. Porque ela tá ganhando cada vez mais espaço de volta com essa força de lentidão a mais sobre a sua habilidade, sobre a diminuição do alcance dela ultimate, mas ainda assim a força que ela tem de questão de mobilidade que também é muito forte, sempre foi forte a mobilidade dela, mas ainda assim o que realmente precisa acontecer com esse buff é ela ter de volta o clear wave eficiente dela. Porque a gente sabe que, tipo assim, por mais que Gold Laner não possa ter clear wave eficiente, a gente não pode deixar com que os magos não tenham, porque é literalmente o trabalho do mago saber limpar uma rota. Ele trabalha com magia bonitinha, entendeu? Então ele vai lá, explode a wave e sai fora. É sempre assim. Essa é a ordem, tipo assim, é o evento canônico que tem que ter em todas as partidas do ML. Ao menos se você seja um mago mais dedicado a bater mais em heróis, tipo Lunox. Mas ainda assim a Lunox também tem um Clear Wave, entendeu? Mas vamos lá. Isso aqui ajuda bastante. É só pro evento Clear Wave que ela tava precisando bastante também e também funciona para trocas. Vamos falar sobre alguém que vai ganhar skin, não é mesmo? Parece que não é só uma pessoa que vai ganhar skin aqui, tá? Olha, os caras são muito espertos, pô. Alguém tá bufando um herói aqui que. Vamos brincando. Eu tô brincando aqui, mas ainda assim já faz tempo que eles estão bufando o Yin, não é só pela skin do Jujutsu Kaisen que ele recebeu lá do Itadori, né? Vamos lá. Queremos que o Yin tenha mais oportunidades operacionais sem precisar da Ultimate. Agora, sua primeira habilidade, com um tempo de recarga de 10 para 7, foi para 10 para 6. Diminuíram um segundo no late game, ou então não muda nada na minha vida. E a segunda habilidade, aumentamos ligeiramente a distância do avanço. A distância do avanço é algo bom. Porque, querendo ou não, o Yin, ele tem um forte combo, por assim dizer, e ele trabalha mais na ideia de isolar adversários. Com o avanço, eu não sei se essa segunda habilidade de avanço também se trata no Lie.
Porque, pra quem não lembra, o Yin é o ser humano e o Lie é a parte demônio dele, né? O Lie, ele copia, entre aspas, as mesmas habilidades do Yin, tecnicamente. Só que ele faz muito melhor. Menos a segunda habilidade é igual, mas a primeira é muito mais forte dele. O que a gente pensa nesse quesito é que provavelmente a segunda habilidade, não só do Yin, também aumenta alcance também sobre o Lie, né? Então fica na mesma pegada. Muda alguma coisa sobre ele? Cara, o Yin ainda continua sendo um alvo muito chato de se lidar muitas vezes, mas hoje em dia a galera já aprendeu como é fácil né, fazer as trocas com ele. Eu acho que talvez eles pudessem mudar um pouco mais como trabalhar a ultimate do Yin. Não vou mentir pra vocês, eu acho que eu precisava de muito mais do que só, tipo, como é que você joga contra Yin? Ou como você joga de Yin? É tipo assim, você vai marcar um alvo, você vai conseguir stunar ele antes, ou você vai só puxar ele, e aí se você stunar ele antes, tu já tem um combo feito e tu vai explodir esse alvo, né, sendo ele um squish, ou você vai, tipo, errar o seu combo e vocês vão brincar de cirandinha lá dentro até a ultimate acabar. É praticamente isso. E não tem mais troca quanto a isso. Porque o Yin é facilmente kaitado porque ele não tem a habilidade principal de mobilidade dele, que é a primeira, né, para conseguir chegar perto de um alvo. Fora que a segunda é muito boa, óbvio. Mas a primeira era muito melhor nesse quesito. Tô falando do Yin base, não do Yin Lie, ok? Muda alguma coisa na minha vida? Não, ele vai ganhar skin, então já sei pra que é isso. Vamos falar sobre a Fanny. Atingimos o dano da Fanny. Ah não, ajustamos no caso, desculpe. Ajustamos o dano da Fanny para fazê-la usar a primeira habilidade para causar dano com mais frequência e permitir que ela use a Ultimate para finalizações com mais facilidade. Então, a primeira habilidade dela, no caso, tem um bônus de ataque físico total de 80% para 83%, e ela tá sofrendo bastante ajuste por causa disso. E a ultimate dela, com custo de energia de 30, foi para 20, porém o seu dano base foi diminuído. Mas só diminuído no final do jogo. Querendo ou não, a gente sabe que a prática do assassino é funcionar pro começo e meio do jogo. No final, ele sempre tem que ter alguma dificuldade. Seja a itemização do adversário, questão de vida, etc. Eu acho que o ML devia fazer a ultimate da Fanny ser mais. Como é que eu posso dizer? Ser aquele tipo de ultimate que ela só precisa gastar com alvo com vida baixa. Porque, querendo ou não, esse dano base já sobre 500, nem se o cara tiver com pouca vida, ele só vai lá, dá um dano e sai fora. Não é válido. É muito triste. Mas ainda assim, 83% de bônus de ataque físico total na primeira habilidade é válido, não vou mentir pra vocês. É forte, até que ajuda bastante, mas não tanto. Eu acho que isso é só uma ideia de recompensa pra ela, porque recompensa no sentido, não no sentido do jogo que a gente fala sobre, né, você ter alguma coisa pra ter algo melhor. É só sobre o fato de você ter uma skinzinha melhor. Temos uma skin nova chegando aí, e quando você testar e comprar ela, você vai, nossa, mas ela está dando mais dano? Não, não está mais dando dano. Ela recebeu um buff com a skin e você tá achando que ela recebeu mais dano. Ou então, tipo assim, pô, vou jogar de fone aqui pra ver se o boneco é legal. Se o boneco der dano, eu compro skin. Aí o cara, nossa, realmente deu dano. Por que será? É a skin. Não, é a nota de atualização. Então tá bom. Tipo assim, não mudou praticamente nada. 3% não é tanto dano assim no começo do jogo, é mais pro meio final. Mas ainda assim, o dano base da Ultimate pra esse final de jogo, ter perdido 110 pontos de dano, até que é bastante coisa, não vou mentir. Não tanta coisa pra um squish, mas ainda assim é bastante coisa pra uma troca, né, que possa ser mais de alto nível. E outro problema é corrigirmos um problema em que os heróis continuavam a regenerar mana por um período de tempo após deixarem a base. Pô, aí estragou o jogo, pô. Ah, me hidratei. Enfim, não muda nada na minha vida. Gente, esse foi a nota de atualização 10.1. Quer dizer, de ideia do 10 do 1, né? Já faz em 5 dias que eu deixei isso aqui passar, mas não tem problema. Daqui realmente é vocês ficarem de olho nos Gold Laners, que é literalmente o destaque. Tá, os magos aqui não fazem tanta coisa. Dei uma olhada na Alice pra ver se esse ajuste dela ficou mais balanceado mesmo, ou vocês vão precisar fazer mais coisa. Mas a ideia principal é que eu ofereça a vocês a experiência de jogar de Melissa e de Moscov, que são muito fortes, tá? E continuar nessa ideia do Yin aqui, que eu sempre achei o Yin muito forte e acho que ele trabalharia muito melhor em outras rotas, mas ainda assim, ele perde um pouco mais de eficiência. Beleza, galera? Tamo junto então. Essa foi a nota de atualização. A gente se vê na próxima. Valeu.